apresentação pública do plano pormenor das Penhas Douradas, que vai ser apresentado pela equipa projetista que o elaborou, em conjunto, obviamente, com os serviços municipais e também com a minha colaboração. E pronto, deixem-me dizer-vos também, mais uma vez, que é o culminar, para já, de um projeto muito especial para nós. Primeiro porque o plano pormenor das Penhas Douradas é falado e discutido há mais de 30 anos, em Manteigas, atravessou vários executivos, e falo executivos, mais uma vez, sei que estamos numa altura complicada e, portanto, vou falar de executivo. Atravessou vários executivos, atravessou várias promessas, várias vontades, mas vou repetir também aquilo que já disse. Acima de tudo, houve sempre uma grande falta de enquadramento dessas vontades e dessas promessas, muitas delas feitas em campanhas eleitorais, com aquilo que era permitido fazer pelo plano de ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela. E esse é um mérito que nós temos de trazer para cima da mesa, e a colação é que este Executivo, nomeadamente sempre que intervi, foi para dizer que aqui não se pode fazer aquilo que nós queremos, aqui não se pode fazer aquilo que é a nossa imaginação, porque imaginação todos temos muita, aqui só se pode realizar, só se pode concretizar o que o plano de ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela permite. E foi com essa premissa que nós partimos para a elaboração deste plano pormenor, foi com essa premissa que a equipa que aqui está hoje foi contratada e, por coincidência ou não, que é importante também que se diga, por coincidência ou não, eu acredito que não, é só por isso que chegamos, ao fim de 30 anos, à conclusão do plano pormenor das Penhas Douradas, porque o encaramos de uma forma que até aqui não tinha sido encarado. Nós hoje temos aqui os serviços para nos apoiar, mas eu assim de cabeça posso dizer que fazer um plano pormenor na zona em que o fizemos e da forma como o fizemos não é uma missão fácil. Estamos a falar de a contratação de uma equipa especialista para o fazer, e que hoje temos aqui connosco. Estamos a falar de termos de elaborar toda a cartografia que era necessária para podermos concluir este plano pormenor. Estamos a falar também de algo que calhou nesta altura para a delimitação também de certas cartografias e áreas, que foi a avaliação ambiental estratégica para a nova delimitação da REN, não só do município de Manteigas, mas também outros municípios estavam a fazê-lo ao mesmo tempo. Fizemos também outro contrato com um valor considerável, que foi o inventariado, o cadastro, ou seja, o plano de cadastro desta zona que não estava feito, e portanto é por isso que eu digo que este Executivo levou este plano pormenor a sério, porque para chegarmos a este desfecho, tudo isto teve de ser feito, e por isso é que hoje aqui temos esta proposta, uma proposta que, em termos gerais, respeita aquilo que são as imposições do local em que está inserido, respeita também, acima de tudo, aquilo que era a intenção deste Executivo, e eu fiz questão de apresentar também, e os senhores vereadores vieram, salvo erro, a concordar com essa visão, de que poderíamos estar aqui perante um espaço natural idílico na Serra da Estrela, uma espécie de reserva natural inserida num parque natural maior, que é o Parque Natural da Serra da Estrela, com regras próprias, com todo um enquadramento diferente, nomeadamente ao nível daquilo que é a circulação pedonal, ao nível da circulação de veículos, daquilo que é a mobilidade suave e do tipo de equipamentos que aí queríamos instalar. E, portanto, também lá para casa, aquilo que gostaria de dizer é que Executivo, serviços internos e municipais que acompanharam do princípio ao fim este processo, não só agora, mas desde o seu início. E a equipa que foi contratada, a quem eu agradeço muito o trabalho que aqui nos estão hoje a apresentar, aquilo que eu gostaria de transmitir a todos lá a casa, estava eu a dizer, é que isto não é um plano pormenor, como se falou em tempos, como uma espécie de parque de diversão, onde podemos fazer tudo e mais alguma coisa. É um plano pormenor sério, responsável, que soube ler e interpretar a lei e que se vai ajustar àquilo que são as regras atuais. O que não quer dizer que, até porque estamos nessa fase e a equipa sabe, o que não quer dizer que o plano de ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela não venha a ser alterado ao longo dos próximos 1, 2, 3 anos, porque já sabemos que também vai demorar bastante, e se calhar até estou a ser ambicioso ou otimista quando falo em 2, 3 anos. Não quer dizer que este plano pormenor, caso esse enquadramento legal altere,
não possa vir também ele a sofrer algumas alterações, algumas evoluções e, portanto, chamar-lhe-ia simpaticamente a este plano o plano 1.0, que depois poderá acompanhar os instrumentos legais que vão ser aprovados ao longo dos próximos tempos e podemos ter um plano pormenor 2.0, um 3.0 e por aí fora. Mas pronto, isso já é futurologia, o que temos é este. Passo a palavra então à equipa da Território 21, que fez uma longa viagem, espero que tenham feito boa viagem. Bem-vindos novamente a Manteigas. Eu tenho que dizer isto porque acho que posso dizê-lo e também, se não puder, olhem, digo na mesma. A Território 21 é uma equipa que já trabalhava com o município de Manteigas, ou trabalhou em outras temáticas com esta Câmara ainda antes deste Executivo tomar posse, portanto estou muito confortável quanto a isso. É uma equipa que conhece o território e que vai fazendo alguns trabalhos, mas aquilo que eu queria dizer mesmo é que é uma equipa que também tem um respeito muito grande por esta zona do país. Foi aqui que nos visitaram, não sei se foi já este ano ou se foi no ano passado, para fazer o seu encontro, diria eu, anual, de team building da empresa. Conheço obviamente as pessoas da empresa e gostam muito, principalmente também das Penhas Douradas, portanto acho que foi um trabalho que deu gozo fazer, porque no fundo trabalharam sobre um espaço que já conheciam, que já valorizavam e que gostam, e é isso que nós pretendemos para o nosso território, é que quem o trabalha também tenha um certo carinho e apreço por ele, porque ele tem que ser valorizado e não pode ser apenas, às vezes, aqueles trabalhos que nós contratamos, mas que depois são iguais para todos os territórios. E acho que este não foi isso que aconteceu, foi feito com muita cuidado e dou-vos estes parabéns. Agora, passo a palavra, então, à equipa, não sei se vão falar os dois ou não, mas passo a palavra à Território 21 para nos fazerem a apresentação. E peço desculpa, se o nosso chefe de divisão não quiser fazer um enquadramento prévio, se não achar necessário, então, força. Antes de mais, também fazer os agradecimentos aqui em nome da empresa. Meu nome é Tiago Costa, tenho comigo a minha colega Maria João Martins, ambos arquitetos paisagistas, mas aqui no âmbito de uma equipa bastante mais alargada, aqui com a extensão, obviamente, da equipa técnica do município. E antes de mais, queremos agradecer e dizer que de facto é um prazer voltar a estar aqui. Sempre que podemos fazermos uma visita aqui a este território e também cumprimentar todos os presentes da reunião, executivos, os vereadores e senhores vereadores, e também quem está connosco presente aqui na reunião. De facto, para nós há trabalhos mais interessantes que outros, e este é daqueles trabalhos que todos temos muito interesse em fazer, porque no âmbito não é todos os dias que nos surge esta oportunidade de trabalhar um plano como este. E falávamos do plano de pormenor e eu começo é o plano de intervenção em espaço rústico, que acaba por ser uma tipologia específica do plano de pormenor, com a particularidade que é a abrangência em solo rústico, ou seja, estamos claramente longe daqueles planos de pormenor cujo objetivo é urbanizar determinadas áreas. Exatamente. E pronto, e só também clarificar, o PIER, pronto, vou-me referir ao PIER, estou-me a referir ao plano de pormenor ou ao plano de integração de espaço rústico das Penhas Douradas. Então, só um breve enquadramento do que é aqui a apresentação, ou seja, nós preparamos uma apresentação relativamente curta, vamos tentar ser sucintos, explicar um bocadinho o que é este plano de integração de espaço rústico, este PIER, o que é especificamente o PIER das Penhas Douradas e quais são os termos de referência, no fundo, do nosso caderno de encargos e encomenda do município, explicar também alguns passos metodológicos e então a proposta, quais são os traços orientadores da proposta, isto é, também comunicar um bocadinho quais são os elementos que podem ser consultados neste momento no período de consulta que está a durar até ao final do mês de outubro, até 30 de outubro, que estou a colocar na frase. E também os próximos passos, ou seja, o que é que falta até à aprovação. Então, o PIER, no fundo, é um plano de pormenor. Esses planos de pormenor estão definidos e previstos em termos de conteúdo material no regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, que é, no fundo, o diploma que rege a elaboração dos planos territoriais. Ou seja, o conteúdo e o âmbito que pode ter um plano de pormenor está bem definido, estabelece regras sobre a implantação de infraestruturas, o desenho de espaços de utilização coletiva, as regras para a edificação, a integração na paisagem, a inserção urbanística, aspectos deste tipo. O plano de pormenor do espaço, num espaço rústico, o plano de intervenção do espaço rústico, o PIE, é uma tipologia específica de plano de intervenção em solo rústico, ou seja, esta área das Penhas Douradas está classificada no PDM como solo rústico e então o pressuposto de base é logo a partida completamente diferente, em que as questões do edificado têm de facto um papel central,
mas também temos as questões do solo rústico, a questão das mechas florestais, dos espaços de matos, das áreas de servonal existentes, ainda mais sendo que estamos numa área protegida, que também é a rede Natura, é a reserva ecológica de um conjunto de condicionantes. Logo, a partir de importa dizer isto. Este plano de intervenção do espaço rústico não pode, em momento algum, promover a classificação de solo rústico por urbano. Isso é uma das premissas de base logo estabelecidas na legislação. Então, no fundo, em termos de conteúdos e termos de referência, importa referir que esta área das Penhas Douradas está prevista no PDM como sendo uma OPG, uma Unidade Operativa de Planeamento e Gestão, mas também o próprio plano de ordenamento ainda em vigor, que está neste momento em revisão pelo ICNF do Parque Natural da Serra da Estrela, também prevê área de intervenção específica. Há aqui uma diferença entre estas limitações. Enquanto o PDM poderá ter, através da elaboração deste plano de menor deste PIE, um conteúdo regulamentar, no âmbito do plano de ordenamento, para as áreas de intervenção específica, e ainda mais nestas revisões que o ICNF tem feito dos instrumentos de plano de ordenamento, as áreas de intervenção específica são áreas onde estão previstas, sobretudo, intervenções físicas no território de melhoria. Ou seja, a parte regulamentar caberá sempre ao município, em articulação com as entidades, promover essa parte regulamentar através, então, da elaboração deste PIE. Isso é importante que fique dito porque não é expectável que o plano de ordenamento futuro venha a estabelecer regras específicas para esta área, mas sim por regime de proteção, que são áreas mais abrangentes e que não têm esta especificidade. Então, julgo que isto os presentes já saberão bem melhor que nós. A área aqui de 124 hectares, 124 hectares e meio aqui da área do plano pormenor, e conforme referi há pouco, a sua integração, voltando a frisar, no Parque Natural da Serra da Estrela e na Zona Especial de Conservação da Serra da Estrela, classificada ao BIC da Rede Natura 2000, ou seja, estamos aqui na presença também de habitats naturais classificados, alguns dos quais prioritários. Fazer aqui um cronograma, e importa perceber, houve uma primeira deliberação de uma abertura do procedimento para elaboração, com uma prorrogação ainda em 2022, mas houve necessidade, no decorrer dos trabalhos e também das reuniões prévias tidas com o ICNF, principalmente, de fazer alguma alteração aos termos de referência, porque havia alguns aspectos que, abordando-os com o ICNF, percebeu-se que havia certos aspectos da proposta, e focando aqui, por exemplo, na ligação mecânica à Vila de Manteigas, que não tinham enquadramento no plano de ordenamento. Ou seja, havia algumas ideias no início que, a partir de depois, foram sendo trabalhadas e se percebeu que eram difíceis de implementar ou até impossíveis no âmbito do atual quadro legal. E então, no fundo, foram refeitos os termos de referência. Pronto, eu não vou alongar muito nos termos de referência, eles estão divididos mais ou menos no momento da decisão de elaboração desta revisão dos termos de referência em 6 pontos essenciais: a questão dos processos naturais e processos ecológicos, a criação destas zonas de encontro, estadia e visitação, a organização dos acessos a espaço público, a questão das infraestruturas, a questão da valorização do património cultural e arquitetónico e o caráter da paisagem. Mais à frente, nos eixos e objetivos estratégicos, já voltaremos a isto de uma forma mais adequada já àquilo que acabou por ser a proposta. Mas, no fundo, eu posso buscar para aqui se for... Okay. Mas, no fundo, era esta a encomenda que o município nos fazia. É, numa área com bastantes condicionantes, vamos tentar implementar estas ideias e estas propostas. Em termos de conteúdo da proposta, este é já o conteúdo que está disponível para consulta na sua versão preliminar, e então, de acordo com o diploma que rege aqui o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, este PIER é constituído por um regulamento, uma planta de implantação que espacializa as questões relacionadas com o edificado a intervir, a não intervir, a questão das infraestruturas, a questão dos acessos e também uma qualificação do solo ao qual são aplicadas regras mais específicas, ou seja, no fundo estamos a pormenorizar o PDM nesse âmbito, podemos entendê-lo assim. É também acompanhado de planta de condicionantes, o outro elemento fundamental é a planta de condicionantes, e depois é acompanhado por um relatório, e o relatório tem desde a fase de caracterização até a explicação da proposta, e focamos aqui um ponto essencial, que foi o inventário do património edificado, e já lá iremos mais à frente explicar o que é que foi feito, mas que foi um aspecto fundamental, demorado, exigente, complexo, mas fundamental para depois podermos regulamentar as intervenções que podem ou não ocorrer no edificado. Já foi referido há pouco, aqui não esteve a cargo da Território 21, mas de outras empresas, a elaboração do relatório ambiental, que também, a par do processo, permite que o plano pormenor se adeque também às questões ambientais, que são importantes, e que a proposta seja melhorada, e assim foi, a planta cadastral, e depois também elaboramos aí, já nós internamente, programa de execução e plano de financiamento, e depois um conjunto de elementos complementares, onde se incluem, por exemplo, os perfis transversais que
pretendem orientar futuras intervenções, nomeadamente ao nível da rede viária, dos perfis das vias, etc. Em termos metodológicos, então focamos aqui sobretudo na metodologia da fase de caracterização, a recolha de informação, e a recolha de informação é não só a nível histórico, bibliográfico, de levantamentos de toda a história do lugar, porque nos deixou, obviamente, assoberbados e entusiasmados de trabalhar um território deste tipo, e também a recolha de informação de aspectos também de cariz mais técnico, de que exemplos de intervenções há em áreas que tenham alguma similaridade com este território, e também das questões regulamentares. Obviamente a sistematização da informação e depois o mapeamento nas plantas que hoje vemos, com um destaque claro para a planta de implantação, que é um dos elementos que pode ser consultado. O trabalho de campo, nós tivemos várias vezes nas Penhas Douradas, desde o início dos trabalhos, e aqui vemos apenas algumas fotos exemplificativas do trabalho de campo, que envolveu a equipa, envolveu diferentes membros da equipa em diferentes fases, e tivemos... Também foi importante o trabalho de campo em alturas de intempéries, levarmos com a chuva, levarmos com o vento, e percebemos que este território tanto é muito calmo, como ao dia 2, estivemos lá há pouco, a vinda, eu e a Maria fizemos lá uma paragem, mas de repente temos uma grande intempérie e temos que nos abrigar, e é importante, em termos de edificado, e é importante perceber algumas características do edificado, da forma como se relacionam com estas características meteorológicas. Então, aqui um exemplo de uma ficha de edificado que está também presente no anexo ao relatório, está disponível para consulta, e esse levantamento foi feito a nível exterior, ou seja, não existe levantamento neste âmbito do interior dos edifícios, mas sim ao nível do interior, e foram levantados um conjunto de 36 edifícios principais e 23 de apoio, e depois no relatório nós explicamos essas referências ao inventário em termos do relatório, e depois nas fichas detalhamos aspectos como a caracterização em termos de materiais, cores, volumetrias, a questão da propriedade, elementos de referência, incluindo a galeria de imagens, ou seja, ficamos com o levantamento à data 2 daquelas condições do edificado. Não quer dizer que este levantamento de futuro até não possa ser atualizado, e até para a própria elaboração do plano de ordenamento por parte do programa especial do Parque Natural, a ser elaborado pelo ICNF. Acreditamos que será também um elemento relevante, de acordo com as reuniões que até já houve com o ICNF nesse sentido. Aqui há alguns exemplos do levantamento, onde foram caracterizadas questões como o embasamento, as paredes exteriores, as coberturas, os vãos. Isto era importante para conhecermos o território, mas poderemos ser um bocadinho mais precisos na regulamentação. Que cores é que depois vamos permitir, que materiais é que vamos permitir ou não permitir, coisas desse tipo. Em termos de proposta e em termos estratégicos, nós tínhamos então um conjunto de premissas de base que vinham dos termos de referência, e tentamos organizá-las num conjunto de 4 eixos estratégicos. Um eixo mais relacionado com a preservação dos elementos naturais dos processos ecológicos, estamos numa área protegida, a Rede Natura, novamente a questão da preservação da memória do lugar e a valorização do património cultural e arquitetónico, a organização dos acessos e beneficiação do espaço público, a requalificação e enquadramento de infraestruturas. Estes eixos estratégicos e os objetivos específicos, ora se podem concretizar através de ações específicas, a requalificação do observatório, a criação dos equipamentos de apoio à visitação, 2 exemplos, ou através de aspectos normativos. Os perfis tipo que queremos para as vias, queremos ou não certo tipo de usos, que características é que queremos para o edificado, que será sobretudo manter as características e preservar a identidade, ou seja, as propostas enquadram-se no fundo neste conjunto de eixos e objetivos. O modelo territorial. Temos o modelo territorial, então, conforme referi há pouco, o PDM classifica toda esta área como espaço rústico nas categorias de espaços naturais e paisagísticos e espaços naturais de nível 2. E o que fazemos aqui é detalhar. Dentro dos espaços naturais de nível 2 nós temos aqui áreas distintas. E desde logo nós temos as áreas das florestas de resinosas, plantações de serviços florestais que ainda hoje existem, e muitas delas com muito valor cénico e paisagístico, e também, porque não, bioclimático. Num dia de verão, enfiar-se dentro daquela mata é de facto uma experiência única. Temos também as florestas ligadas às cabeceiras das linhas de água, onde vemos, nós temos agora, vínhamos a comentar, temos em flor agora a tramazeira, em fruta a tramazeira, e de facto temos ali nessas zonas de cabeceira também algumas faias, ainda de uma maneira mais tímida, mas queremos preservar estas cabeceiras, intervir também nestas áreas, se possível, com algumas intervenções muito pontuais, e preservá-las, ou seja, e depois temos as outras áreas, as áreas dos matos e também as áreas dos servonais, onde todas elas com cores diferentes na planta de implantação e com um regulamento específico. Esta planta de implantação, conforme referi há pouco, tem o edificado, identificado a manter ou a reabilitar,
tem a questão das redes de acessibilidades, tem também as áreas de dinamização das penhas douradas, chamamos-lhe assim, áreas já existentes como os miradouros, outras áreas como os espaços de apoio à visitação, ou seja, tudo isto está mapeado nessa proposta e nessa planta de implantação, que é um dos elementos mais relevantes. Pronto, já fui falando um bocadinho sobre isto, ou seja, a verde escura as tais florestas de resinosas, as tais galerias réplicas, todas estas fotos são tiradas nas penhas douradas. A questão dos matos, habitats classificados de Rede Natura 2000 e depois as servenais, aqui uma atenção especial, estamos na presença de habitats prioritários no âmbito da diretiva da Rede Natura 2000. Isto também é importante porquê? Porque falamos há pouco na questão da recondução, da revisão do plano de andamento para o programa especial, mas o ICNF já colocou em discussão pública no ano passado o plano de gestão da Zona Especial de Conservação da Serra da Estrela, que terá medidas também para a conservação desses habitats, associadas a financiamento associado à Rede Natura 2000, que podem ser canalizadas para intervenções de gestão desses habitats. A ideia é mesmo essa. Por isso convém que eles estejam mapeados e identificados num plano como este, que é, sobretudo, volto a referir, solo rústico. Sem prejuízo do valor da edificação, que é aquele ativo principal, mas a envolvente é toda ela muito importante. A proposta desenvolveu, então, também um conjunto de perfis ou de hierarquização da rede viária. São intervenções pontuais. Nós tentamos não fugir muito ao que já existe e resulta, mas tentamos melhorá-lo um pouco. A criação de algumas biovaletas, por exemplo, para melhorar algumas questões também da erosão hídrica. A questão de criação de bolsas de estacionamento e formulação em áreas muito cirúrgicas. Ninguém quer criar um parque de estacionamento enorme, mas, de facto, quem chega ao local, ter onde estacionar, ter definidas essas áreas, mas manter um bocadinho sempre aquela lógica. A dificuldade aqui é aquela lógica informal, mas, se possível, contribuir um bocadinho para a organização, porque há também a rede de percursos aqui que se pretende promover e é importante que haja alguma reorganização de algumas dessas áreas. E a questão também dos percursos de manteigas, e aqui de facto é uma proposta minimalista, ou seja, é o próprio pisoteio, a ideia é manter o que já está. Mas ainda assim, às vezes, e nessa proposta nós discutimos muito e foi muito difícil para nós chegar a certas propostas e em conjunto com o município, porque em certas áreas e a rede de percurso é um bom exemplo, na maioria é manter o que está. Mas é importante que o plano diga isso, formalize isso e fique claro, para que de hoje para amanhã não se venha a intervir neste território, por exemplo, construindo passadiço ao longo deste caminho, que venham estragar o que aqui está. Ou seja, às vezes parece que não se está a fazer nenhuma proposta, mas é manter, aqui no caso dos percursos, é manter o que está com algumas intervenções pontuais. E essa é uma dificuldade também que existe. Pronto, obviamente que todas as questões do abastecimento de água, as questões do saneamento foram sendo discutidas, a intervenção das linhas de água. Este tipo de intervenções não são nenhuma novidade neste território, os serviços florestais já o faziam na altura das plantações, para, no fundo, tentativa de criar solo, estes açudes que se faziam, e ainda se vemos lá no terreno, muitos deles já estão tapados porque, portanto, o solo já preencheu essas áreas, mas fazia-se esse tipo de intervenções. E é, no fundo, a preservação dessa filosofia. A questão das infraestruturas aéreas é fulcral, é grave, tem que ser resolvida, é desafiante, propõe-se aqui ao enterramento das infraestruturas, sabendo de antemão que será um processo longo e faseado, mas ainda assim deixamos orientações, por exemplo, do ponto de vista da iluminação, aquele conceito do Dark Sky Friendly. As luminárias que nós temos para lá não são luminárias quaisquer, temos que pôr luminárias com cores quentes, com luz direcionada, eventualmente com temporizadores, ou seja, tentarmos aos poucos dar diretrizes para quê? Para quando forem feitos os projetos de execução para estas áreas, respeitar o que está aqui no plano pormenor. A ideia é esta, isto não é um projeto, isto é um plano que orienta os projetos que vão ser realizados para esta área. Obviamente a questão dos resíduos, daqui de alguma criação também da mitigação visual, da questão da recolha dos resíduos, e depois alguns exemplos, duas das intervenções aqui aos equipamentos, a questão da Casa da Fraga, a ideia de criação do polo de visitação e centro interpretativo, com a recuperação aqui deste edifício assente aqui na rocha, no fundo, um dos mais emblemáticos aqui das Penhas Douradas, e depois o conceito dos abrigos de montanha, que é um conceito relativamente inovador no contexto do Parque Natural da Serra da Estrela, que vai pegar um bocadinho no conceito daqueles abrigos que os pastores utilizavam para transumância, mas transformá-los também num apoio à visitação. Isto é, não é um empreendimento turístico, mas é sim alguns edifícios de apoio de pequena dimensão poderem servir para abrigo e também por noite, sempre em curta duração.
São conceitos que se têm desenvolvido sobretudo no norte da Europa, nós fizemos muita pesquisa nesse sentido, e mais importante que tudo, nas reuniões com o ICNF foi proposta, a proposta teve em conselho procedimental, é importante dizer isto, já há parceiros das entidades no sentido de permitir fazer uma coisa destas. Obviamente, nada disto se fará sem acordo com proprietários, por isso tentamos sempre identificar alguns edifícios que fossem associados ou instituições ou seja, que fossem mais coletivos. Exatamente, mais coletivos do que o conceito de individual. Pronto, e alguns exemplos desses edifícios, eles estão marcados na tal planta de implantação, e toda esta matéria está também desenvolvida, o conceito está desenvolvido no relatório da proposta. Prevê-se também alguma intervenção na área envolvente à capela, encontra-se algo descaracterizada, com algum pisoteio um bocado desregrado, é uma das tais áreas que precisa aqui de alguma regra de intervenção. As tais áreas de paragem, que no fundo são apoios a quem visita, a quem faz os percursos, estamos a falar de coisas muito pontuais. Às vezes um alargamento, é cyber, um banco, pode ser coisas desse género, muito simplificadas, conforme representamos ali. Em termos de regulamento, eu já estou quase mesmo a terminar, volto a referir, o regulamento e as normas que estão propostas no regulamento são muito condicionadas pelos instrumentos que já existem, e tem aqui uma listagem destes instrumentos todos, nomeadamente a Reserva Ecológica Nacional, a Parque Natural da Serra da Estrela, a Natura 2000, Reserva Ecológica, etc. E também tivemos em conta na elaboração, isto é importante também que se diga, obviamente o PDM de manteigas e o Plano de Ordenamento, instrumentos em vigor, o Programa Regional de Ordenamento Florestal, mas depois o Plano de Gestão da Zona Especial de Conservação da Serra da Estrela, que não está aprovado, foi colocado em discussão, mas o ICNF já o tem aprovado para outras áreas e traz aqui também normas regulamentares que já tentamos, dentro do possível, que o plano já esteja adequado a essas normas para que a sua futura adaptação seja mais pacífica, digamos assim. E depois também trouxemos para aqui algum conhecimento interno da equipa, porque a Território 21 tem estado a trabalhar com o ICNF na elaboração e recondução de alguns programas de ordenamento, programas de áreas protegidas, não na Serra da Estrela, mas trazemos também aqui algum conhecimento daquilo que tem sido também esse trabalho com a ICNF no âmbito, sobretudo, das questões de conservação, de percursos, etc. E depois, obviamente, isso também importa que seja dito, não é? Que seja feita menção a isso. Em termos de regulamento, já existia uma proposta de 2010 do município, que foi a nossa base, não partimos do zero, mas fomos trabalhando, melhorando e detalhando essa proposta. Portanto, também acho que é preciso ser dito também. Obviamente, o conhecimento do município, do ponto de vista dos parceiros, que entidades como a ICNF já tinham dito no âmbito de operações urbanísticas na área das Penhas Douradas, também foram importantes. Por exemplo, a questão do saneamento, saneamento não, das soluções individuais, essa foi uma questão importante. E sempre possível, já há parceiros do ICNF, de operações urbanísticas anteriores, então vamos tentar que o regulamento já reflita essas preocupações para que os processos daqui para a frente possam ser mais simplificados e ter acolhimento. Não vos vou amassar com a estrutura do regulamento, muito mais, mas pronto. Novamente, fazer aqui menção ao edificado, porque acho que é importante que seja dito no regulamento. Temos um conjunto, e a nossa equipa desenvolveu um conjunto de orientações e de normas relativas às cores, às fachadas, aos materiais, para permitir que, de facto, as operações urbanísticas ali respeitem o que existe no local. Nós sabemos que a maioria tem sido feliz, a maioria das intervenções, foi essa um bocadinho a nossa percepção, mas é importante que isto fique no regulamento, que dê instrumentos ao município para dar um parecer com base neste regulamento e dizer as fachadas podem ser desta cor, os materiais podem ser estes, não podem ser, pronto. Um bocadinho essa a ideia. Pronto, e as ações, conforme eu dizia há pouco, há ações que se resolvem pela via regulamentar e outras pela via do programa de execução. Pronto, temos medidas diversas, medidas do espaço público, mas também destacamos outras, por exemplo, uma proposta de classificação aqui dos exemplares de sequoia como árvores de interesse público. Nada impede, claro que ninguém vai fazê-lo, mas nada impede que hoje em dia alguém chegue lá e corte as sequoias. Mas, claro que à partida ninguém o vai fazer, mas, à partida, exatamente, mas convém que essas questões... Exatamente. Temos questões como a questão da vegetação, a promoção da vegetação ripícola, a promoção da vegetação autóctone também nessas manchas, a reabilitação da Casa da Fraga, que já referimos há pouco, da capela, já fomos referindo algumas coisas do programa, que estão definidas no programa de execução, no fundo é isso. Obviamente, em termos de sistema de execução, conforme referi há pouco, muitas destas intervenções far-se-ão mediante acordo com os conselhos diretivos dos baldios, com os proprietários, gestores, etc., exceto aquelas intervenções na rede viária, etc. Essas também, algumas delas também ficam acordadas com os baldios,
mas pronto, é um bocadinho esse. Depois há obras, as operações urbanísticas associadas à reabilitação do edificado puro e duro, que não tem nenhuma intervenção, aí, obviamente, serão da iniciativa dos proprietários cumprindo as regras que estão no regulamento. Pronto, e para este programa de execução há um conjunto de instrumentos de financiamento e outros haverão nesse sentido. Em termos de próximos passos, isso é um cronograma do processo até agora. Nós encontramos aqui na apresentação da Câmara. No fundo, é um processo que teve uma proposta preliminar, proposta para consulta institucional, e as entidades já foram todas ouvidas no âmbito da Conferência Procedimental. O processo encontra-se agora em discussão pública até ao dia 30 de outubro, fim do qual terão de ser analisados os contributos, ponderadas em conjunto com o município, e a partir daí poder-se-á então elaborar a versão final da proposta para aprovação. No fundo é isso. E voltar a agradecer, porque de facto tem sido, ainda não está pronto, por isso pode ser, tem sido um gosto. Muito bem, muito obrigado ao arquiteto Tiago pela apresentação, pelo trabalho que vocês fizeram, que dá para ver que conhecem o local, conhecem o terreno, conhecem as nossas vicissitudes e fico muito, muito contente por isso. Eu, da minha parte, não tenho grandes questões, grandes dúvidas, acompanhei o processo e obviamente estou familiarizado com ele, e neste caso aproveito para perguntar aos senhores vereadores se têm assim logo à partida alguma questão mais direta que queiram fazer. Obviamente também tomaram conhecimento agora desta pequena e sucinta apresentação, mas terão a oportunidade de o fazer ao longo de todo este período de discussão pública. Mas se quiserem dar alguma aqui também já tínhamos discutido este instrumento aqui na reunião de Câmara. Sr. Vereador Nuno Soares, não sei se quer dar alguma nota, estou a passar. Força. Sr. Arquiteto, boa tarde. Agradecer-lhe esta apresentação, acho que é importante. Sr. Presidente, esta apresentação vai ficar disponível para o município poder divulgar nas redes sociais, acho que era importante. Aliás, a reunião de Câmara está divulgada nas redes sociais ad eternum, desde hoje até aos... Não, a minha questão não é essa. Eu não sei como é que ela está a aparecer na rede social, se consegue ver conforme foi apresentada aqui. Sim, é o ecrã que está a aparecer. Pronto, okay. Então, assim é fácil alguém queira poder ter acesso à apresentação. Acho que é importante também para as pessoas poderem tomar consciência do que é que está aqui em causa. Como o Sr. Vereador Tomé Branco acabou de referir, nós na reunião de 23 de julho já tínhamos tido a oportunidade de fazer uma primeira análise deste documento, quando ele foi votado para colocação para ser colocado em discussão pública. Na altura fiz algumas observações que obviamente não irei agora estar a repetir, não tenho qualquer interesse nessa repetição. Há alguns reparos que irei fazer chegar atempadamente para serem considerados na discussão pública. Acho que algumas questões são perfeitamente enquadráveis e pode até ter sido algum... Às vezes a forma como olhamos, que vocês olham com determinado prisma, nós olhamos com um prisma diferente. E há ali algumas coisas que eu acho que são perfeitamente enquadráveis e ultrapassáveis e ajudam a que fique mais completo. No entanto, queria colocar-lhe apenas 2 ou 3 questões que se calhar não são de resposta fácil e direta. Uma delas tem a ver com até que ponto este plano pode ser alterável num espaço temporal que diríamos até médio prazo. Ou seja, na sua opinião, pela experiência que tem, no próximo mandato autárquico, por exemplo, é possível aprimorarmos este plano, alterar este plano, não estou a dizer refazê-lo, aprimorar alguma coisa que tenhamos necessidade, ou que sintamos a necessidade de fazer nessa altura. Uma segunda questão tem a ver com a questão do meio mecânico. Foi um dos temas que abordamos na reunião, é uma aspiração antiga do município, com a qual eu concordo. Não tenho capacidade técnica para dizer o meio mecânico adequado é este, mas há quem perceba do assunto e consiga fazê-lo. Eu, enquanto político e recandidato a Presidente da Câmara, eu sou da opinião que esse meio mecânico, podendo não ficar contemplado neste momento,
percebemos as limitações que existem, nomeadamente em termos de enquadramento no plano de ordenamento do Parque Natural. Pode não haver essa possibilidade neste momento, mas não sendo possível neste momento, qual é a probabilidade de, numa tal revisão, daí as questões estarem ligadas, qual é a probabilidade numa revisão a breve trecho, breve, entendamos 3, 4, 5 anos, podermos incluir uma situação dessa ordem, independentemente de depois a especificação de ser uma telecadeira, um funicular, algo desse género. Qual é a ideia? Se queremos que aquele espaço seja uma zona eminentemente verde e ecológica, a nossa primeira preocupação, ou uma das nossas primeiras preocupações, deve ser retirar de lá os carros. Pelo menos os carros, com a quantidade que hoje temos lá. É perfeitamente possível enquadrar ali um meio mecânico deste tipo, que será muito mais sustentável ecologicamente do que andarmos com carros para cima e para baixo, até porque se a ideia é promover o espaço, aquilo que naturalmente irá acontecer é um aumento da visitação, um aumento de pessoas, e se não houver alternativa, necessariamente um aumento de carros, que é estarmos a ser contrários, ou seja, nós queremos desenvolver aquela zona e ao mesmo tempo estamos a estragá-la porque estamos a colocar lá aquilo que não queremos lá colocar. E eu acho que o meio mecânico nesse aspecto é importante. Portanto, queria-lhe deixar essas duas perguntas. Não sei se tem alguma sustentação, ou pelo menos ouvir a sua opinião da experiência que tem neste tipo e do trabalho que foi desenvolvendo. Muito obrigado. Sr. Vereador, agradeço a questão. Eu queria só deixar aqui uma nota que é importante. O arquiteto Tiago está aqui para apresentar um trabalho que fizeram. Ele não tem de responder sequer, porque para responder teria de ser contratado para um futuro trabalho. Nós estamos aqui com uma proposta de plano pormenor, estamos aqui enquanto presidente, vereador, e não estamos aqui a perspectivar o que vai acontecer a seguir. Portanto, eu só queria dizer o seguinte, é que o arquiteto Tiago neste momento não tem resposta para lhe dar, porque o plano pode ser alterado todos os anos, todos os meses, haja dinheiro. Tivemos essa discussão aqui no dia 23, entre nós. Mas hoje temos uma apresentação, temos um plano que está em discussão pública. O que eu estou a dizer é que a pergunta que o Sr. Vereador está a fazer pode-me fazer diretamente a mim, enquanto vereador, e dizer-me assim, nós podemos, ou se eu for eleito, o Sr. Vereador pode alterar o projeto, o plano, o Pierre. Desculpa. Quantas vezes? Deixa-me só no dia 23 de julho coloquei essa questão. O senhor disse que a equipa depois responderia. Deixe-me só terminar. Vou aproveitar a oportunidade o que eu lhe estou a dizer é que, neste momento, o plano pode ser alterado quantas vezes entendermos, assim haja essa vontade. Não pode ser alterado, não pode, claro, mas pode ser alterado quantas vezes nós entendermos, desde que haja essa vontade e obviamente que se pague para o efeito e necessidade. Tem que haver uma alocação dos recursos públicos que faça sentido. Mas a questão que eu queria dizer é que a perspectiva do que é que será no futuro ou não é cedo fazer, porque nós estamos numa revisão do plano de ordenamento. O plano de ordenamento neste momento não permite lá elevador nenhum. Não, eu já respondi isto 1, 2, 5 vezes. A lei neste momento não permite ter lá um teleférico, não permite ter lá um funicular, não permite. E desse ponto de vista, o Tiago não vai ter uma resposta diferente desta, que é, ele legalmente não lhe pode, quer dizer, arquiteto, não sei, eu quero tirá-lo desta posição de ter a responder sobre uma coisa que parece que é uma previsão para os próximos tempos. Estamos aqui. Sim, mas é isso, ou seja, neste momento não é possível, de acordo com o regulamento do plano de ordenamento. E importa também dizer uma coisa, se calhar não é uma resposta direta à pergunta, mas o plano de pormenor e a relatório ambiental, a avaliação ambiental estratégica, têm associado um conjunto de indicadores de avaliação. Ou seja, os processos de planeamento hoje em dia são acompanhados de uma avaliação da evolução do território, etc. Que podem justificar no futuro, seja para todas as questões que podemos imaginar, uma revisão do plano ou uma atualização do plano. Ou seja, isso é possível, e é possível todos os anos, ou daqui a 5 anos ou daqui a 10. Haverá um momento em que o plano terá de ser adaptado, que é quando o plano de ordenamento passar a programa especial, que aí necessariamente tem que se fazer. É isso. Mas isto não posso dar muito mais resposta neste momento, de que assim, no fundo é isso. Obrigado. Claro, então passa a palavra.
Obrigada. Antes de mais, quero aproveitar só para cumprimentar todos os presentes na sala. Senhor Arquiteto, eu tinha uma questão até mais por curiosidade. Quando estava a falar nos vários planos de gestão nos quais a zona acaba por estar referenciada e que se tentava chegar a um alinhamento, no caso de existirem pontos divergentes no plano pormenor e, por exemplo, no plano de gestão do Parque Natural, qual é que é o mandatório? O plano de gestão é da Zona Especial de Conservação. E importa fazer Sim. uma coisa, eu sei que são áreas que se tocam. Uma coisa é o plano de ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela. E esse, no fundo, hierarquicamente, é superior aos planos municipais, nomeadamente aqui este plano. Ou seja, este PIER, este plano pormenor, que se tem que conformar ao plano de ordem superior. Isso é um ponto. Outro ponto diferente é o plano de gestão da Zona Especial de Conservação da Rede Natura 2000. E aí importa dizer o seguinte, já existe ainda, esse plano de gestão não está aprovado. É expectável que venha a ser aprovado em breve e que traga um conjunto de medidas regulamentares, esse documento também é público, que traga um conjunto de medidas regulamentares aos quais os municípios também têm que se conformar. Ainda assim, mesmo não estando esse plano comprovado, existe o Decreto-Lei 140/99, que transpõe a ordem jurídica nacional do Plano Setorial da Rede Natura 2000 e que tem um conjunto no fundo, de interdições e condicionamentos direcionados para a conservação dos habitats e espécies. Dando um exemplo, se nós estivermos perante um habitat prioritário, que são o caso dos sevonais, aquelas áreas que tínhamos ali, se uma determinada ação que manifestamente provoque uma deterioração da qualidade desse habitat, do estado de conservação, pode ser interdita logo pelo ICNF à partida, e normalmente é. Por isso é importante que se diga isto, ou seja, a Rede Natura 2000 não está num vazio legal neste momento, existe o Decreto-Lei 140/99, deve ser cumprido. O plano de gestão da Zona Especial de Conservação traz alguma organização normativa e algumas normas, elas não são totalmente novas, mas mais detalhadas, digamos assim. Porque esse plano obedece a um conjunto de objetivos de conservação que são definidos e para os quais Portugal assume a nível diretivas europeias. Sim. Também só estamos há 30 anos à espera dessas normas, portanto. 30 ou 20, foi 2003 ou 93, já nem sei. Mas é por essa altura. Sim. Acho que é 93. 2003, acho que é 2003. Senhora Vereadora, não sei se... Não, bem, já foi respondido. Eu queria acrescentar aqui outra questão, outra resposta, que é que o arquiteto Tiago também já ressalvou e nós também já sabemos isso, mas vou reforçar. Apesar dessa pergunta fazer sentido, mas a verdade é que o plano já teve, em reunião de concertação, todas as avaliações possíveis e imaginárias dessas entidades, que são bastante chatas, são bastante persistentes e, portanto, tudo o que aqui está já foi articulado com eles e já mereceu aprovação, digamos assim, não sei se o termo é aprovação, se é não se oporem, mas é mesmo aprovação, não é? Aprovação, portanto, o nosso plano neste momento já não está em contraditório com esses planos, precisamente porque este plano orientador teve que ir beber a essas regras todas que nos norteiam e tivemos que nos adaptar àquilo que elas nos permitem fazer, e por isso é que ele é um plano muito delimitado, bem delimitado naquilo que vai ser possível fazer nos próximos tempos. Obviamente que depois é a Câmara Municipal, como entidade licenciadora, que vai continuar a aprovar e a fazer o licenciamento dos projetos de arquitetura, das especialidades, tudo isso, porque este é um plano orientador, isto não é um projeto, isto é um plano orientador, mas que agora, aquilo que já se fazia em alguns temas, por, digamos lá, por boas intenções do nosso Departamento de Urbanismo, que era obviamente que não permitíamos que as fachadas ficassem pintadas de, sei lá, verde fluorescente, agora vamos ter um regulamento que obviamente que nos vai ajudar a tomar essas decisões, para além de definir uma data de coisas que não estava bem definida. Portanto, só para complementar que o nosso plano já não está em contradição com aquilo que são os instrumentos legais normativos que o enquadram. Senhores vereadores, não sei se querem acrescentar mais alguma pergunta nesta fase. Então, esta apresentação não tem nenhuma deliberação associada, nós apenas quisemos também trazer esta apresentação de forma mais pública. Só para confirmar, o período de discussão pública é até dia 30 de outubro. Portanto, eu vou fazer aqui uma sugestão aos senhores
vereadores. Hoje nós tivemos aqui uma apresentação que podemos dizer que é pública, até porque, tendo sido em reunião de Câmara, as reuniões de Câmara são públicas. Nós também publicamos nas redes sociais do município e no site que iria haver esta apresentação. Vamos, se calhar até o podemos fazer, autonomizar este trecho da reunião de Câmara e republicar nas redes sociais e, tendo em conta que a discussão pública estará aberta até dia 30, ou estará disponível até dia 30 de outubro, a eventual apresentação que se possa fazer ser feita a partir das próximas eleições, pelo Executivo que estiver em funções, até porque o próximo Executivo pode querer fazer já alterações a este plano e, no âmbito da discussão pública, diz já aquilo que também ao que vem e o que pretende fazer. Portanto, até dia 12, até porque estamos numa fase muito próxima, com poucas semanas até lá, ele continua em discussão pública, toda a gente pode participar, vê-se a apresentação online. A partir de dia 12, o próximo Executivo marca a apresentação pública à comunidade, chama todos a população, tal como nós fizemos, mas não é fisicamente, é presencialmente, porque depois até dia 30 ainda há cerca de 20 dias em que é possível fazê-lo. Agradeço à Território 21, aos arquitetos que aqui vieram, acredito que também foi mais uma oportunidade para, como demonstraram, pararem nas Penhas Douradas e poderem respirar aquele ar puro, ainda por cima num dia tão bom como hoje aqui temos. Feita esta apresentação, então eu passo já este pedido aos serviços, que autonomizem este trecho da reunião de Câmara e que ele seja republicado. Muito obrigado então a todos, aos serviços. Antes, peço desculpa, mais uma vez agradecer aos serviços por toda esta gestão que fizeram com a equipe e com os parceiros e aos nossos visitantes arquitetos. Obrigado, façam boa viagem de regresso.